Bem-vindos ao programa Desvendando Original, que tem como fim trazer uma reflexão sobre algum versículo bíblico. E eu sou o Daniel Lopes, a gente tem aqui nossa equipe de sempre, né? O Rafael, o Júlio e o Márcio. E o nosso versículo de hoje está lá em Mateus 13:30, que diz o seguinte: Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Tá? Então hoje o tema é o joio e o trigo. É um tema que todos nós que frequentamos círculos evangélicos estamos acostumados a lidar, mas quando a gente olha essas palavras no original, um novo aspecto surge. Joio, por exemplo, em grego, né, nesse texto grego de Mateus, é zizanion, né, que tem a ver com erva daninha. E a erva daninha, ela tem algumas características muito interessantes. A erva daninha, por exemplo, ela cresce rápido, ela tem uma excelente capacidade de adaptação, ela tem uma vida longa e uma produção contínua. Então, olha que interessante isso. Às vezes a gente tem tanta dificuldade, né, de implementar uma obra do Senhor, mas quando a gente vai ver a obra do mal cresce com tanta rapidez, né? Parece que as coisas para o mal são sempre mais fáceis. Já repararam nisso? Quando a gente se converte, a vida começa, é claro que melhora em muitos aspectos, mas surge uma batalha espiritual tão grande, né? E é claro que o joio faz parte desse processo. Porque o joio, o que é o joio? O que é a erva daninha? O joio está misturado no meio do trigo e eles são muito parecidos. A erva daninha é aquela que é parecida com a outra, mas você não identifica com facilidade. Então a gente tem vários problemas. Primeiro, a erva daninha pode ser as pessoas que estão na igreja sendo usadas pelo maligno para atrapalhar, né, o bom caminhar da obra, ou pessoas que nem sabem, estão ali incautas, mas sendo usadas sem saber. Alguns estão mal intencionados, outros estão ali sem saber realmente que estão sendo usados. O legal é que o equivalente hebraico para essa palavra zizanion no grego, que é joio, né? O equivalente do hebraico é bochá. Bochá é uma palavra muito interessante porque significa erva mal cheirosa. Olha que interessante isso. O joio, ele pode ser identificado pelo odor. Assim como os cristãos devem exalar o aroma suave de Cristo, o joio, ele exala um aroma diferente, mas esse aroma só é identificado pelo Espírito. Porque tem uma palavra para odor em hebraico que é reiar. Reiar tem a ver com ruach, que é espírito. Olha que interessante. Odor em hebraico e espírito são palavras que têm a mesma raiz. Ou seja, o odor, que é o reiar, ele só é identificado pelo ruach, que é o espírito. Olha que interessante. Você, com seus olhos carnais, você não vai identificar quem é joio e quem é trigo. Só Deus, através do seu espírito, pode revelar isso. O que vocês acham dessa confusão aí entre joio e trigo? Problema sério, né? A Bíblia fala sobre falsos cristos, homem da iniquidade, homem da perdição. Se falar em Jesus está ali, não vá até lá. Ou seja, até Jesus joio tem, não é só ovelha joio, não. Tem Jesus joio, tem pastor joio, tem tudo quanto é tipo de joio. Ministério de louvor pode ter joio. O que vocês acham? O que vocês me dizem aí? Como identificar esse joio? É claro que é pelo Espírito, mas como? O que fazer com o joio? Como lidar com esse problema do joio? O que vocês acham? Olha, Daniel, eu vejo aqui nesse texto, acrescentando o que você falou, um viés escatológico também. Claro, com certeza. Acho que esse texto tem um texto muito escatológico. Para quem não sabe, escatologia é o estudo das coisas que pertencem aos fins, do futuro, do final dos tempos. Exatamente. Né? Pelo contexto da parábola, né? Porque fala no início da parábola, no versículo 24, o Senhor Jesus tentando realmente trazer para os seus ouvintes ali, através de uma parábola, esse recurso de analogias, que seria o reino de Deus, qual a dimensão do reino de Deus, o seu propósito, como que ele se manifesta, como que o crente pode realmente relacionar-se com ele. E ele demonstra uma perplexidade, assim, dos servos daquele senhor que plantara uma boa semente no seu campo. E aí na madrugada... A perplexidade de, em tendo sido plantado trigo, juntamente com ele nasceu joio. Correto. Esses servos demonstram uma certa perplexidade com isso, com esse fato. E, como seria uma reação natural, eles perguntam se o porquê daquilo, etc. Até para que fossem tomadas soluções talvez práticas, né?
Eles pensam, né? Será que é melhor tirar o joio? Não tira o joio ainda não. Ele diz que não. Né? Não vamos arrancar junto, né? Como diz no verso 29. Não arranca junto, porque você pode arrancar juntamente o trigo. Porque é muito difícil identificar. E no verso que nós estamos estudando, especificamente o 30, diz, deixai-os crescer juntos até a colheita. A colheita. Isso aí no tempo da colheita, então fala sobre tempo e deixar crescer até. Até que tem um momento da ruptura ali. Justamente. Então veja um viés escatológico aqui. Então, além de ver essa questão do joio e do trigo, numa aplicação prática para a igreja contemporânea, igreja local, ou para a igreja de várias épocas, de várias gerações, eu vejo essa linha, esse conteúdo apocalíptico mesmo. Apocalíptico e essa historicidade no desenvolvimento do joio, desde que junto com o trigo. O Senhor Jesus Cristo, até como você diz no artigo, ele sendo aquela semente que precisou morrer para ressuscitar e renascer. Quando o Senhor semeia essa semente na terra, que é realmente o corpo de Cristo, a partir dali, na história da igreja, o joio está junto. Além da questão de hoje, das congregações locais, etc., de como o joio está junto, existe da historicidade, da história da igreja, como que esse joio se manifesta através de instituições com aparência de trigo, mas que são instituições... Tem doutrinas de demônios escondidas ali. Com certeza. Não queria ir tão fundo, mas ele já vai direto. Ele já fala logo. Vai abrir o jogo logo, né? Ele vai uma palavra e fala logo. Então vejo esse viés escatológico. Então vejo que tanto nós podemos identificar através de um olhar crítico na história, sabe? Vejo isso. Entendi. Eu creio que é o ministério mestral, o ministério de mestre. Do mestre. Então a importância assim, singular de fazer essa identificação histórica e preparar as presentes e futuras gerações como há um aspecto que é um aspecto contemporâneo que nossa geração tem que distinguir e distinguir como a história está acontecendo hoje, nós distinguimos pelo Espírito Santo, né? Pelo dom de discernimento de Espírito. Com certeza. Vejo por aí esse texto, as implicações que essa parábola ela tem aqui nesse contexto bíblico. Porque a gente vê assim nas igrejas, pecou, então expulsa da igreja, né? Disciplina. Me parece, é lógico que a gente tem que disciplinar, mas essa não é a postura que Jesus está falando. Por isso dá até uma justificativa para a gente pensar o porquê de ainda existir o mal no mundo. Muitas pessoas são ateus que eles falam, Deus não deve existir, olha quanto mal que tem no mundo. Mas aqui Jesus fala que tem um final para o mal. Tem um final para a existência da morte, do pecado, da doença e de todos os frutos da carne, todos os frutos que não pertencem ao Senhor. Então, eu me lembrei de um negócio legal agora. Márcio uma vez estava falando, não sei se você lembra, Márcio. Chegou um cidadão lá na tua empresa e falou, alguém vai ter que pagar por esse caos todo que está acontecendo no mundo. Aí você falou, alguém já pagou, Jesus morreu na cruz, né? Ele já pagou e ele vai enxugar toda a lágrima. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Vai ter o dia que vai ser o dia da separação, o dia da colheita. Então é uma palavra de esperança também, né? Porque Deus vai fazer justiça. E a justiça de Deus quem tiver aceitado ele, vai ter os seus pecados perdoados. Vai ter a regalia de não ter que passar pela segunda morte, como o Apocalipse fala, bem-aventurado aquele que não passa pela segunda morte. Né, Márcio? E aí? Mas o joio, assim, tipo assim... A gente tem um minutinho só aí, Márcio. Fica ligado. Manda aí só o cenas do próximo capítulo. Então, aí a gente... porque o joio, será se tem, assim, um lado da interpretação que diz que é proposital para que o trigo cresça. Que existe uma finalidade do joio estar ali. Deus fala que certas coisas ele permite para que prevaleça e apareçam realmente os filhos, seus filhos. Entendi. Os filhos de Israel. Então, assim, a gente tem que entender que porque pode ser que Deus às vezes permita isso, né? Entendi. Para o próximo bloco, então, a gente vai pensar, será que... Qual o propósito de Deus em ainda deixar que o joio permaneça misturado com o trigo ou os ímpios misturados com a igreja? Próximo bloco a gente continua com esse assunto.